Ok, Jorge? Ok, pode começar. Joia, um bom dia a todos. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar juntos, em comunhão, né, através do aplicativo, aqui no Zoom, também através do YouTube, e queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados aqui para esse tempo, os irmãos da nossa igreja, do Parque ABC, os irmãos das igrejas co-irmãs aqui em Juiz de Fora, irmãos de outras cidades, de outros estados, de outros países. É um privilégio, né, em meio a todo esse transtorno de pandemia, também ver que a gente aprende a ouvir e a tentar que algumas verdades bíblicas nos aproximam, né? Enquanto o sofrimento é real em toda parte do mundo, envolve todos os nossos irmãos em todos os lugares, a gente também aprecia na comunhão com os irmãos, como Marisa e Fabiano estão aqui várias vezes com a gente. Hoje a gente tem o privilégio de ter o nosso irmão Simon aqui. Desde já queremos agradecer a sua disposição de estar aqui conosco. Então, é uma satisfação, irmãos, estarmos juntos, né, para ter esse tempo em torno da palavra de Deus, estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, para ter esse tempo de comunhão, de estudo da palavra. Nós vamos iniciar com uma oração, e antes de orarmos, eu vou apenas compartilhar. Eu tenho aqui dois motivos para oração, agradecimento e pedido, né? Mas eu vou compartilhar e depois, se alguém tiver alguma coisa objetiva para compartilhar, faz um sinal aí que o Jorge pode liberar o som, ok? A respeito da nossa irmã Delma, a gente tem compartilhado, nosso irmão Denaci tem compartilhado, né, algumas necessidades da nossa irmã Delma, e eu falei com o Denaci agora cedo, né, a Delma continua de repouso, tá bom? Né, tem sentido dores, as dores se intensificam se tiver que fazer algum movimento mais brusco, né, mas ela está de repouso, né, e está aguardando, né, que o hospital chame, né, para poder iniciar já algum tipo de tratamento, ok? E com relação à mãe do André, né, marido da Cecília, para que tudo fique claro para todo mundo, então a mãe do André, a dona Celina, né, ela continua internada no hospital, está no quarto, está bem, está recuperando, já fez alguns exames, né, ainda não tem resultado e não tem confirmação, né, se foi questão de Covid ou não, não tem uma confirmação disso, né? Mas o André falou com ela ontem, parece que ela já está um pouco mais animada, está se recuperando, né? Então, no início da semana foi mais tenso, né? Mas a gente está grato a Deus que já houve uma evolução, ok? Então, como a gente vai orar, né? Eu queria compartilhar esses pedidos. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa com saúde? Nosso irmão Adilon está sinalizando ali, Jorge. Adilon. Sobre o irmão Joneri, lá de Chapecó. Os irmãos ouviram que Florianópolis foi atacado por aquele vento forte lá, e a cidade dele, Chapecó, foi a mais prejudicada no estado. São muitas casas destelhadas, caíram. As duas casas dos fundos da casa dele ficaram sem telhado. A casa da frente da casa dele ficou sem telhado. E a dele não aconteceu nada. Graças a Deus. Mas, então, ele tinha disponibilidade de tempo para ajudar outros irmãos. 2 irmãos da igreja ficaram, aparentemente, sem casa, sem telhado, caiu parede. Então, ele saiu no meio da chuva para ir lá ajudar a irmã, aquela que é viúva do missionário, como é que chama ele? Adriano. Isso, a Adriana ficou sem telhado na casa. Ele saiu correndo para ajudar a Adriana, para cobrir com uma lona, até comprar telha, colocar de novo. Ela e o filho andaram lá catando as telhas da casa dela que voaram,
e ele foi lá para ajudar, para recolocar. Trabalhou até a noite, mas a casa dela ficou coberta de novo, no mesmo dia. Muito bem, orar para que Deus abençoe os irmãos da igreja que foram prejudicados. E outra necessidade é sobre o Joneri mesmo. No momento atual, ninguém na casa dele está com emprego, ninguém ganha nada, e ele é missionário, não tem como arrumar emprego, e então a situação está bem pesada nesse momento para ele. Ele está pedindo para a gente orar a Deus, para Deus sustentá-los agora, nesse período, principalmente, que está bem difícil. São esses 2 pedidos a respeito do Joneri. Ok, obrigado. Mais algum outro pedido específico? Alguém sinalizou aí? Não? Então, nós vamos orar. E estou procurando o Neemias aqui, não estou achando ele não, mas tá, é porque está na Dani. Certo? Neemias, você pode orar para a gente? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos nessa manhã, de maneira virtual, nos reunir em torno da Tua palavra. Agradecemos pelo tempo que nós temos tido, mesmo nessa pandemia, de estar reunindo e de ouvir o Teu ensinamento. Obrigado, Deus, que estamos, mais uma vez, enriquecidos com o Teu ensino, sejamos fortificados e edificados na Tua palavra. E assim a gente possa, praticando aquilo que estamos aprendendo, também está dando testemunho de Ti e proclamando a pessoa do Senhor Jesus Cristo para outros mais. Que seja um momento precioso esse e que nós possamos nos deliciar em torno da Sua palavra. Pedimos que abençoe o Simon, que possa estar com ele e falando, fazendo com que ele fale de acordo com a Tua vontade e também atendendo às nossas necessidades. Nós pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria de ler uns versículos no Salmo 145 com os irmãos. O Salmo de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. O Salmo 145 diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fizestes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Nós vamos cantar 2 hinos, a Dani vai tocar para a gente, e meu desejo hoje foi que nós cantássemos 2 hinos, primeiro lembrando um que retrata, né, em apenas 2 estrofes, um pouco da pessoa e da obra do nosso Senhor. Né? É um hino que eu particularmente gosto muito, mas que sempre me traz a lembrança de quem é o nosso Senhor Jesus, e né, são apenas 2 estrofes, mas que explica, né? É um poema que apresenta, em poucas palavras, né, algo a respeito da pessoa e do caráter do nosso Senhor e da obra dele, né? E a segunda parte, a segunda estrofe diz:
o mesmo permaneces, bondoso Salvador. O mesmo permaneces em santa graça, o mesmo permanece em santo amor. O mesmo permanece em simpatia. O mesmo permanece em compaixão. O mesmo permanece em glória eterna. O mesmo permanece em poder e perfeição. Né? Nos dias que a gente está vivendo, né, nos últimos meses, tantas coisas inconstantes, incertas, dúbias, ambivalentes, né? Informações que não duram, às vezes, horas, né? E a gente tem o privilégio de olhar para o nosso Senhor, voltar a nossa mente, o nosso coração para o nosso Senhor e para a obra realizada na redenção e saber que nós temos um Senhor que é o mesmo, né? E lembrar disso com satisfação, com segurança, porque as coisas aqui, elas realmente, irmãos, elas são passageiras, né? Nós estamos peregrinando aqui, né? Mas o nosso Senhor, que foi para junto do Pai, ele está ali preparando um lar, que é o definitivo para a gente. Então, vamos cantar, acho que tem que projetar, não sei se o nosso irmão Dimas vai conseguir fazer isso aí para a gente. Então, Luiz, se você puder liberar para mim o compartilhamento de tela, para eu poder projetar. Então, eu estou só dirigindo a reunião, não sei se o Jorge ou o Tiaguinho podem fazer isso. Dimas, está liberado. Ok, obrigado, Tiago. É o 524, o primeiro hino. Nós vamos cantar ainda um outro hino, que é o 330. Luiz. Sim. Luiz, pede o pessoal, eu já estou pedindo aqui, eu estou fechando o microfone e tem gente que continua com o microfone aberto, teve interferência no hino. Então, eu quero pedir, por favor, cada um, por gentileza, desligue o seu microfone. Dá só uma olhada aqui para ver se todos estão aqui. Agora pode falar à vontade. Agora, eu só estou querendo... Vamos lá, nós vamos cantar o hino 330, que fala sobre confiança e fala em quem nós confiamos, né? E o hino diz: eu, porém, sei em quem eu creio, e estou bem certo que é poderoso. Por isso nós cantamos que ele é o mesmo, que tem tantas verdades a respeito do nosso Deus, que no mundo que está tão inconstante, tão inseguro, tão impreciso em tantas coisas, cantar a segurança da nossa fé está em alguém que é o mesmo, que tem poder, que permanece, que é imutável, que é eterno,
que nos conhece e que está cuidando com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado antes de pandemia e após pandemia, durante pandemia, mas que a nossa vida não limita-se a uma questão pandêmica, né? Vivemos muitas bênçãos e cuidados de Deus antes, e cremos que ainda temos muita vida, muita bênção e muita responsabilidade diante de Deus e com a humanidade pós tudo isso, né? Por isso, sabemos e podemos e devemos cantar. Ele é poderoso para guardar o bom tesouro até o grande dia. Vamos cantar o hino 330. E nós vamos orar mais uma vez, e logo em seguida vamos passar a palavra para o nosso irmão Simon, e mais uma vez nós queremos agradecer pela sua disposição de estar aqui conosco, revelando a nossa satisfação em vê-lo, falar um oi. Grato a Deus por isso, Simon, pela sua vida mais uma vez. E nós vamos orar, irmãos, e logo em seguida, então, nosso irmão Simon está com a liberdade para assumir a palavra e trazer a mensagem da palavra de Deus para a gente nessa manhã. Vamos orar. Pai amado, reconhecemos a tua bondade e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e te agradecemos. Agradecemos pela tua bondade, pela tua graça e pelo amparo do Senhor. Em meio a tantas adversidades, situações difíceis que nos envolvem, o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem nos amparado a todo tempo. Rogamos a Deus por aqueles enfermos do nosso meio, familiares e amigos que estão sofrendo os impactos do coronavírus e do Covid, que o Senhor lhes dê toda a graça e sustento, e a Deus recursos para enfrentar este momento e, a Deus, recuperar e ter êxito na sua restauração. Lembramos, a Deus, da dona Celina e pedimos que o cuidado do Senhor seja sobre a vida dela ali no hospital. Pedimos pela nossa irmã Delma todo o cuidado
e ampare e companhia com ela, Denaci, e as necessidades da saúde dela, e outros que, porventura, Deus, estejam carecendo do amparo do Senhor entre nós, Deus, que o Senhor lhes abençoe nesse sentido. Também, Deus, rogamos pelo Johnny, pela Adriane, por outros irmãos que foram afetados em meio a toda a exigência que já estamos vivendo, com mais um evento da natureza que afetou ali o estado de Santa Catarina, que o cuidado do Senhor, Deus, seja revelado de tantas formas também por aqueles irmãos ali. E agora, Deus, quando nós estamos aqui em condições de ouvir a Tua palavra, que mesmo, Deus, na segurança do nosso lar, mesmo dentro das nossas casas, pode ser ainda que os nossos corações, as nossas mentes estejam inquietas, e nós rogamos a bênção do Senhor e a intervenção da Tua graça e do Teu Santo Espírito para nos acalmar e nos fazer atentos à Tua voz, mediante a Tua palavra. Que o Teu servo Simon seja mais uma vez abençoado pelo Senhor e que o Senhor, Deus, use o Teu servo para ministrar aos nossos corações nesta manhã. Que ele tenha toda a liberdade no Teu Espírito e que o nosso coração e os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do Teu Santo Espírito na autoridade da Tua palavra nessa manhã. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nosso irmão Simon, esteja à vontade. Oh, bom dia, irmãos. Agora na Inglaterra a hora é 2:30 da tarde. Então eu tenho um pouquinho de dor no meu estômago, um dorzinho que a gente pega nesta hora. Então, mas eu tenho de suportar a dor enquanto eu estou falando com você. Minha esposa está fazendo almoço lá na cozinha. Que bom ver vocês de novo e a gente lembra realmente vocês em oração semanalmente, a igreja em geral, e que bom ver os seus rostos, e estou vendo a lista dos participantes. Mas eu sei que, como eu mostrei os irmãos em Carangola a semana passada, eu vou dar a você um pouquinho de sabor de Inglaterra. Você quer ver um pouquinho de Inglaterra? Gostaria de ver um pouquinho, ok. Eu moro, e coincidentemente a minha esposa também, nós moramos em Maldon, uma cidade bem perto de Londres. E eu vou mostrar o que eu posso ver agora. Eu vou mostrar a nossa rua. Um momentinho, vamos ver se eu posso fazer isto. Ok. Isso é nossa rua, nosso carro. E as nossas vizinhas. E outro lado da rua. E vamos ver se nós podemos ver alguns nativos passando. Não estou vendo nenhum nativo. Bom, um pouquinho da Inglaterra, ok? Bom, ok. Eu quero, não sei, eu acho, eu não estou vendo vocês agora, não sei o que aconteceu. Um momentinho. Ok, bom. Eu quero falar do livro de Atos. Na nossa igreja na Inglaterra, nós estamos estudando o livro de Atos, mesmo que nós estamos fazendo tudo também por Zoom, ainda as restrições existem, mas são menos pesadas. Pessoas agora podem sair, parece a crise não está tão forte agora como está, eu sei, no Brasil. Mas nós estamos estudando Atos.
E quero estudar com você Atos capítulo 5, versículos 12 a 42. Meu amigo Tiago vai me ajudar, acho que ele vai ler para nós. E talvez Tiago possa ler agora Atos capítulo 5, versículos 12 a 16. Eu vou falar um pouquinho depois e nós vamos ler um pouco mais. Ok, Tiago, se você puder ler, eu seria muito grato. Tudo bem, Simon. Vou compartilhar o texto aqui na tela e vou fazer a leitura. De 12 até? 12 até 16. So, Ok. Capítulo 5, 12 a 16. Ok. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Atos, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados 15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Ok. Bom, muito obrigado, Tiago. Ok, eu não sei sobre vocês, mas o que nós acabamos de ler é muito diferente da minha experiência como cristão. Eu tenho dificuldade a me identificar como o narrativo de Lucas, porque eu não estou vendo muitos milagres assim nas ruas de Malden, na minha cidade. E tendo morado em Juiz de Fora também, eu não vi muitos milagres assim nas ruas, nos lugares públicos de Juiz de Fora. Talvez, em particular, Deus estivesse fazendo milagres, mas nas áreas públicas de Juiz de Fora, eu não vi milagres assim. Então, esta passagem está bem fora da minha experiência pessoal. E talvez também você sente a mesma coisa, como eu. Você não tem experimentado Deus atuando numa forma tão clara, tão sobrenatural, tão espetacular. Mas, apesar disso, irmãos, nós podemos ser encorajados em ver Deus trabalhando entre o seu povo, mesmo que foi centenas de anos atrás. E nós podemos gostar de ver Deus tendo liberdade de trabalhar entre o seu povo em Jerusalém 2000 anos atrás. Segunda coisa eu quero dizer no início é que, embora que nós não possamos identificar com este narrativo, espero que, lendo esta passagem e tentando entender este capítulo, vai provocar dentro de nós um desejo de experimentar o Deus vivo trabalhando entre nós.
Não porque nós queremos ver coisas espetaculares, não. Mas porque nós queremos mostrar ao povo em volta de nós que Jesus Cristo é real. A ressurreição de Cristo é um fato histórico em que eles podem confiar. E, às vezes, uma atuação de Deus milagroso, sobrenatural, tira as dúvidas de pessoas da realidade do Evangelho. Também eu acho que outra coisa, eu penso, lendo esta passagem, existe alguma coisa em mim que está limitando o Espírito Santo trabalhar nesta forma entre nós. Por que eu falo isto? Porque a gente tem de entender o contexto desta passagem que Tiago acabou de ler. O contexto é que no início de capítulo 5, vocês vão lembrar um casal chamado Anias e Safira. Isto em português, Anias e Safira. Vocês lembram que eles fizeram uma coisa feia. Isto criou problemas entre o povo de Deus. E Deus agiu numa forma bem forte. O casal morreu por causa de mentir ao Espírito Santo. Lucas diz, por causa disso, grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Interessante, um grande temor encheu as vidas dos novos cristãos na igreja primitiva em Jerusalém. Um grande temor em qual sentido? Não no sentido que eles ficaram num canto com muito medo, não. Mas foi um grande temor da santidade de Deus, que a gente não pode brincar com Deus, não pode dizer, Cristo morreu por mim, então eu sou perdoado. Eu posso viver como eu quero. E parece que Ananias e Safira caiu neste erro. Deus mostrou que nós não podemos brincar com ele no sentido de viver em qualquer maneira. Então, o contexto é, os irmãos na igreja primitiva em Jerusalém tinham um sentido dentro deles da pureza de Deus. E eles estão vivendo nesta realidade. O resultado foi, Deus podia atuar entre eles e na comunidade de Jerusalém, entre descrentes, numa forma espetacular. O Espírito Santo tinha liberdade de operar numa forma milagrosa, porque eles rejeitaram qualquer tipo de impureza entre eles, por causa do caráter de Deus. Eles não simplesmente
experimentaram o perdão de Deus em Cristo, mas eles viviam vidas mostrando o perdão de Deus. É diferente. Uma coisa, ter certeza, eu sou perdoado em Cristo. Outra coisa, de viver nesta realidade. Então, eles estavam vivendo na pureza de Deus, com grande temor. Resultado, estes milagres, estas maravilhas que Deus estava fazendo em público, não em lugares particulares, mas em público, nas ruas de Jerusalém, até o ponto que a comunidade em Jerusalém mesmo eles estavam pensando que mesmo a sombra de Pedro podia curar doenças. Hoje nós gostaríamos sim ver Deus atuando entre nós nesta forma. Nós queremos que Deus tenha liberdade de operar nesta forma em Juiz de Fora, entre nós, na igreja de ABC. Não porque nós queremos simplesmente ver milagres, não. Não que nós queremos ver um show de milagres, não. É porque nós queremos mostrar que a mensagem de Jesus é real, é autêntica. Queremos falar do nosso Senhor Jesus com autoridade, pessoas em volta de nós, e mostrar que a ressurreição de Cristo Jesus é uma realidade. O problema é, se nós concedemos os nossos desejos pecaminosos e nós diluímos a santidade de Deus em nossa vida, resultado é que nós vamos limitar a obra do Espírito Santo entre nós. Segunda coisa que eu quero dizer é que nesta passagem que nós acabamos de ler, em versículos 13 e 14, eu vejo uma tensão, duas coisas diferentes. O estilo da vida dos cristãos novos foram tão santo, tão puro, que o povo de Jerusalém respeitava os cristãos novos na igreja primitiva, mas não sentia que eles podiam juntar com eles por causa deste estilo de vida, esta santidade que eles estavam mostrando nas suas vidas. Então, o povo de Jerusalém reconheceu que a igreja em Jerusalém não foi um tipo de clube que a gente podia juntar-se para achar amigos, para receber cuidado, etc. Não. Deus estava trabalhando numa forma tão clara, e a atitude dos irmãos foi tão santo. O povo morando em Jerusalém, embora gostando de ver o que Deus estava fazendo, não sentiu liberdade de juntar-se com os novos cristãos. Ou seja, isso não fosse religião, isso foi Deus de verdade trabalhando entre eles. Outra coisa, em versículo 14, a gente vê
que aqueles que creram no Senhor Jesus sentiam o desejo de juntar com os novos cristãos. Isso é um sinal de vida nova. Quando nós sentimos a necessidade de juntar-se com outros também que conhecem Cristo. E estes novos na fé também sentiam o desejo de juntar-se com os outros. Então, os descrentes não sentiam que podia juntar por causa da santidade entre os irmãos. Os novos na fé sentiam, apesar da santidade, a necessidade de juntar-se. Deus quer fazer a mesma coisa entre nós. Vocês estão reunindo, eu sei, agora não, mas fisicamente vocês estavam reunindo em São Benedito. A ideia é que o povo lá em São Benedito, Vila Alpina, reconhecem que vocês estão vivendo de uma forma tão diferente, tão contracultural, tão como Jesus, que não sente que pode juntar. Embora tenha muito respeito, mas aqueles que creram no Senhor sentem que vocês como igreja são tão atraentes, tão como o Senhor Jesus, que querem e têm de juntar-se com vocês. A igreja não é um clube. A igreja é um lugar onde nós crescemos na nossa fé, são encorajados e podemos andar juntos com outros em seguir o Senhor Jesus. Ok, Tiago, você pode ler Atos 5, 17 a 26, por favor. Ok, Simon. Atos, capítulo 5, versículo 17 até o versículo de número 26. Vamos ler. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros colocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Versículo 25. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Obrigado, Tiago. Eu acho que isso é muito estranho, irmãos. Os líderes religiosos
como o restante do povo comum na cidade também estavam vendo todos estes milagres que os apóstolos estavam fazendo, curando tantas pessoas, expulsando demônios. E também vendo vidas transformadas pelo Evangelho. Mas olha a atitude deles. Eles tinham inveja deste novo movimento. Em vez de regozijar, em vez de ver pessoas relacionando com Deus, alegrando em Deus, eles foram motivados por inveja. Inveja porque o poder deles, eles estavam perdendo autoridade como povo. Eles estavam perdendo poder entre o povo. Porque o povo estava agora respeitando os apóstolos e vendo Deus atuando numa forma tão diferente do que a religião dos judeus. Eles prenderam os apóstolos e os colocaram na cadeia. Olha, religião é provavelmente o inimigo maior da mensagem do nosso Senhor Jesus. Pessoas religiosas provavelmente criam mais problemas com pessoas que estão com cristãos autênticos, vivendo a vida cristã. Mas eu vejo duas coisas nesta passagem, um pouco estranho. Primeiramente, quando o anjo do Senhor abriu a porta da cadeia, ele mandou os apóstolos voltar para o templo e continuar a pregar sobre vida eterna. O anjo do Senhor não disse, olha, eu vou abrir a prisão, sai, vai em um lugar seguro, fica quieto por algumas semanas e quando a cidade acalma, eu vou mandar você voltar a pregar de novo. Acho que isso, se eu fosse o conselheiro dos apóstolos, eu teria aconselhado assim. Não. O anjo do Senhor mandou os discípulos, os apóstolos, voltarem para o lugar público para pregar a mesma mensagem antes que eles foram prendidos e por causa desta mensagem foram prendidos, porque a necessidade de pregar Cristo foi mais importante do que a segurança pessoal dos apóstolos. Segunda coisa eu vejo aqui, os apóstolos foram dispostos a obedecer e testificar corajosamente da salvação de Deus em Cristo. Eles escolheram obedecer a Deus, apesar dos perigos pessoais, e não escolheram uma opção mais segura. Isso me desafia, eu confesso, irmãos. Eu sei, em Juiz de Fora e também na minha cidade de Molde, não tem nenhum perigo de ser prendido
ou perseguido por falar de Cristo. Talvez o povo não vai gostar de ouvir. Mas não tem nenhum perigo. Mas eu sinto dentro de mim, eu não sei se vocês estão identificando com o meu sentimento. Eu sinto que eu não falo do Senhor porque eu quero ser aceito por todos. Eu não quero incomodar ninguém. Então, muitas vezes, em vez de falar do Senhor Jesus, em vez de falar o que o povo precisa ouvir, eu fico calado. Olha o exemplo destes apóstolos. Olha o mandamento do anjo do Senhor. Sai da cadeia, vai para o lugar público, continua a pregar. E eles fizeram exatamente isso. Eu me lembro uma ocasião, alguns anos atrás, eu estava viajando, acho que a uma cidade chamada Southampton. Estava num trem. E perto de mim foram alguns soldados conversando. E eles estavam blasfemando a Deus. Todo mundo no trem podia ouvir disso. E eles estavam zombando a Jesus. De repente, uma moça de 19 anos, 20 anos, se levantou e foi lá para falar com eles, todo mundo ouvindo, não somente os soldados, mas todos no trem ouvindo. Foram no silêncio. E ela falou da seriedade das palavras deles e a necessidade pessoal para eles crerem em Cristo para a salvação. Uma coisa triste aconteceu naquele momento. Eu, Simon, não me levantou para apoiar esta moça. Eu fiquei calado. Apesar de ser um cristão convicto, eu fiquei calado. Por que eu não juntou com ela para encorajá-la e para confirmar os soldados a seriedade do comportamento deles? Por quê? Porque eu queria ser aceito por outros em volta de mim. Para mim, a minha popularidade, a minha aceitação foi mais importante do que apresentar o que estes soldados precisavam ouvir. Os apóstolos foram dispostos a obedecer a Deus, apesar dos perigos. Nós não temos estes perigos, mas muitas vezes ficaram calados quando pessoas precisam ouvir as palavras de vida eterna. A nossa mensagem é gloriosa, irmãos. A mensagem de salvação, de perdão, de vida nova, é uma mensagem gloriosa. Ok, Tiago, você pode ler versículo 27 a 32. Ok. Versículo 27 até o versículo de número 32. Então, vamos lá. Tendo levado os apóstolos, apresentando-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram
suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Muito obrigado, Tiago. Aqui nós aprendemos que obediência a Deus é mais importante do que obediência à autoridade humana. Os líderes religiosos, o Sinédrio, acho que compõe de 70 homens por aí. O Sinédrio foi o grupo que tinha poder, autoridade religiosa na cidade de Jerusalém e de Israel também. Eles tinham dito para os apóstolos para não falar de Cristo, de Cristo. E nós lemos que realmente, apesar disso, os apóstolos continuaram a falar de Cristo. Eu gosto o que o Sinédrio disse. Olha o versículo, acho que versículo 28. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Oh, seria bom se Juiz de Fora fosse cheio da doutrina de Jesus. Apesar de pessoas os poderes religiosos não gostando de saber disso. Juiz de Fora deve ser cheio da doutrina de vida eterna em Cristo. Eu gosto desta frase. Em outras palavras, os apóstolos fizeram exatamente o oposto do mandamento do Sinédrio. Os apóstolos eram anarquistas. Um anarquista é alguém que acha que ele não precisa obedecer às regras dos governantes. Ele está livre de fazer o que ele quer. Os apóstolos foram anarquistas. Acho que vocês sabem como eu vou responder. Eu não creio que eles foram anarquistas. Eles simplesmente estavam fazendo o que Deus mandou. Olha o versículo 20. O anjo do Senhor disse para os apóstolos para ir ao templo e relatam ao povo toda a mensagem desta vida. Eles obedeceram o que Deus disse. Então, eles tinham uma escolha. O Sinédrio disse, não fala. Deus disse, fala. E Pedro e os outros, em frente do Sinédrio, disse que, então, você escolhe. Nós obedecemos você ou Deus? Pedro diz, nós temos de obedecer a Deus. Ele não está dizendo que nós não temos de obedecer autoridades humanas, porque normalmente nós obedecemos às leis dos governos. O governo diz, paga impostos, nós temos de pagar. E não tentar não pagar. Temos de ser honesto em tudo. O governo diz, obedece às regras da estrada. Nós obedecemos. Tem nada contra a mensagem cristã. Mas, nas ocasiões raras, quando o governo fala alguma coisa que contradiz o que Deus claramente diz a nós vamos obedecer os seres humanos?
ou nós vamos obedecer a Deus? Os apóstolos deram a sua resposta, apesar dos perigos pessoais. De fato, ouvindo isto, os sinédrios estavam pensando em matar os apóstolos. Para mim, e nós estamos quase chegando ao final agora, tudo isso me mostra Deus quer que nós falamos do Senhor Jesus. É um mandamento de Deus, um privilégio, mas é um mandamento do Senhor de falar de Cristo. Em qualquer situação nós nos achamos. Deus escolheu você, querido irmão, querida irmã. Deus escolheu você falar com pessoas em volta de você. Você tem o privilégio de conhecer outras pessoas. E você conhece estas pessoas porque Deus manda você com alguém que já experimentou a salvação em Cristo para falar do Senhor Jesus. E nós vamos ficar calados ou nós vamos abrir as nossas bocas? Finalmente, Tiago, você pode ler versículos 40 e 42, por favor. Ok. Versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha, irmãos, se eu falasse de Cristo na forma em que os apóstolos falaram, e eu fosse acoitado, acho que a palavra será acoitada, hein? Com eles, eu acho que eu não tenho muita dúvida. Eu teria reclamado a Deus: Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu preguei o Senhor Jesus. E o Senhor permitiu isso acontecer para mim. Eu estou em muita dor. Para ser acoitado é muito doloroso. Não somente na hora, mas muitos dias depois. Nunca experimentei, mas eu posso imaginar. É assim. Mas olha a reação dos apóstolos. Eles achavam que foi uma honra sofrer por causa do nome de Jesus. Ele foi crucificado. Ele sofreu por eles. Agora, eles achou uma honra sofrer por causa do Senhor Jesus. E olha como a passagem termina. Versículo 42. O Sinédrio disse que não fala mais de Jesus. Deixa esta punição um aviso a você, uma advertência a você. Pode ser pior depois. Olha a reação. Versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus
é o Cristo. Amanhã, irmãos, amanhã, segunda-feira, o início de uma semana nova, nós vamos estar dispostos a abrir a boca e falar do nosso Senhor Jesus. Uma sugestão, eu não sei o que você acha desta passagem, mas como eu disse, eu tenho dificuldade de identificar com tudo que estou lendo aqui. Estes milagres, a forma em que a porta da cadeia foi aberta pelo anjo, o anjo falando com eles, muitas pessoas crendo em Cristo, a igreja crescendo. Eu não posso identificar com essas experiências, mas eu quero ver isso acontecendo. Eu quero fazer parte deste movimento. E uma sugestão é achar um lugar quieto, se puder achar, e peça a Deus, Senhor, primeiramente, existe algum problema em mim que está impedindo o Espírito Santo operando nesta forma? Segunda coisa, Senhor, eu quero viver algumas destas realidades. Não estou dizendo que tem que ser igual a Atos 5, mas a gente quer experimentar um pouquinho desta atmosfera que a igreja primitiva estava experimentando, para que nós vemos um revivamento em Juiz de Fora. Espero que a passagem tenha dado você um pouco mais sede para ver nosso Senhor operando entre nós. Irmãos, desculpe, eu já terminei a minha mensagem. Um amigo já chegou em casa. Eu tenho de ir a um outro lugar agora para resolver um problema. Eu não posso ficar para conversar com vocês, me perdoe, talvez numa outra ocasião, mas obrigado por dar-me a sua atenção. Eu vejo que alguns saíram, mas ainda tem 41 escutando. Abraços, irmão. Tchau. Ok? Bem, estamos gratos a Deus pela mensagem, pela palavra que ouvimos. Acho que nosso irmão Simon foi bem claro, tanto na mensagem quanto em expor a necessidade de sair, mas louvamos a Deus por aquilo que a gente pôde ouvir da palavra, sobretudo do desafio, do compromisso, não só com a pessoa de Cristo, mas com a mensagem do nome do Senhor Jesus, de anunciar isso. E estamos gratos por ter tido Simon lá da Inglaterra para transmitir a mensagem para a gente. Estamos aqui com vários irmãos participando do culto nessa manhã com a gente está grato, fazendo o culto, dessa vez de manhã, a gente está feliz por isso. Queremos agradecer mais uma vez a todos que estão participando. Eu vi aqui algumas pessoas que estão sempre aqui conosco, nos acompanhando, e queremos dar as boas-vindas e agradecer a sua companhia, e agradecer porque você está aqui conosco. Não sei se o Léo ainda está aí. Bem, está aqui. Léo, gostaria de pedir você para orar para a gente. É possível liberar o som do Léo?
E na sua oração, Léo, gostaria que você agradecesse pela nossa mensagem, pela vida do Simon. Agradecer também que a gente teve aí vários aniversariantes na última semana, mas também minha sogra, Maria, está fazendo aniversário hoje, né? E na última semana, o Jorge, Luiz, a Lucinha, a Cecília fizeram aniversário também. Então, agradecer por essas vidas e agradecer pela palavra que nós ouvimos. Ok, Léo? Ok. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça primeiramente pela Tua palavra, Senhor Deus. Te damos graças também, Senhor Deus, por ela nos revelar desse imenso amor ao longo da história, Senhor Deus, e por Jesus Cristo, onde nós temos a finalização dessa redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te damos graças hoje, especialmente pela mensagem, Senhor Deus, de o que nos impede de experimentarmos e sermos esse canal de milagres, como os apóstolos foram, esse canal de transmissão da sua palavra para a comunidade na qual estamos inseridos, Senhor Deus. Nós te damos graças por essa mensagem. Também pela vida do Simon, Senhor Deus, que foi um instrumento essa manhã para trazer essa mensagem de avivamento, essa mensagem de meditação na sua palavra, Senhor Deus. Também te agradecemos que em meio a toda essa dificuldade que temos passado, nós temos encontrado formas de nos reunirmos e dividirmos um pouco dessa comunhão, de mensagens, de orações, Senhor Deus, como a igreja tem feito através dessas reuniões virtuais. Também lembramos do cuidado que o Senhor tem conosco, Senhor Deus, como bem lembrado, alguns aniversariantes essa semana, Maria, Senhor Deus, o Jorge. Nós te damos graças pela vida desses irmãos, te damos graças pela igreja do Parque ABC, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que no teu infinito conhecimento, no teu infinita sabedoria, amor e misericórdia, Senhor Deus, o Senhor esteja conduzindo a tua igreja, e quando eu digo a tua igreja, não de forma coletiva, Senhor, mas de forma individual mesmo, cada um de nós, a cooperarmos, que ao fim de tudo isso, Senhor Deus, a tua igreja seja restaurada, a tua igreja seja renovada, e que nós possamos, ao final dessa crise que temos passado, Senhor Deus, a igreja ser um instrumento mais forte, Senhor, de fato um baluarte do teu amor, da tua misericórdia e da tua mensagem. Pedimos também pelo restante desse dia, que o Senhor esteja cuidando de todos nós, e também pelo culto da noite, se o Senhor tem nos seus planos que nós ainda estejamos aqui, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza para a honra e glória do seu nome. Nós te damos graças em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Estamos, então, gratos a Deus, mais uma vez, por nosso tempo aqui. Queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando também pelo YouTube, aos irmãos que nos acompanharam aqui no Zoom. Estamos gratos a Deus por todos. Esperamos que a palavra de Deus tenha contribuído, despertado e edificado a sua vida. Queremos convidar você que está nos acompanhando. Logo mais, às 18 horas, nós vamos, então, ter a nossa escola dominical com um estudo em Neemias, tá bom? Eu vou estar trazendo a mensagem e vamos estar aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, ok? Luiz? Sim. Deixa eu falar um pouquinho aqui, deixa eu te interromper. Fica à vontade, Jorge. É porque na semana passada o YouTube encerrou antes, um pouquinho antes, e nós temos bastante gente de fora no YouTube também, tá? Eu queria agradecer, na verdade, todos os nossos visitantes, não são os irmãos aqui de Juiz de Fora, irmão Joel, irmão Eliseu, a Marisa, lá dos Estados Unidos, a Mariana, mais uma vez com a gente, o Léo, a Dete, a Rosângela, lá de Carangola também, a Tia V, e nós temos aqui pela primeira vez a família lá do CEI e alguns irmãos da igreja em Vilar dos Teles, né? O CEI e a Rosângela, o Gabriel
Anete, que está aí com o nome de Anete, mas a gente conhece como Anete, né? Nete. E a Kátia, que eu estou na dúvida se é a Kátia daqui de São Juiz de Fora, se é a Kátia do Ipiranga. Eu mandei um recadinho aqui e não recebi a resposta. Então, a Kátia também, né? Pode ser a Kátia aqui de São Benedito, pode ser a Kátia lá do Ipiranga, ou outra Kátia, talvez. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Luiz. Obrigada. Ok, obrigado a todos mais uma vez pela presença, certo? A gente vai estar encerrando, então, o nosso tempo agora, nessa manhã, né? Deus os abençoe, e aqueles que puderem estar hoje, às 18, a gente tem, mais uma vez, um encontro, um culto, né? Com essa transmissão para estar juntos, para divulgar a palavra do Senhor, para ter a nossa comunhão, tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe. E a gente segue aqui para o nosso tempo de conversa. Amém. Amém. Pessoal, o microfone, a princípio, é de todo mundo liberado, tá? Então, liberem as suas câmeras, seus microfones, e a feira está aberta. Eita, abençoe.